Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sem Notícias está começando trazendo os assuntos que marcaram Linhares e região e você vai ver em destaque na edição desta quinta-feira. Mãe e padrasto foram presos no bairro Interlagos pelo estupro de uma menina de 13 anos de idade. E ainda, vigilante do Senai é baleado por aluno no bairro Aviso. A água dos poços artesianos de Degredo está contaminada com metais pesados. Caminhão com suspeita de adulteração no chassi foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. A nossa entrevista do último bloco de hoje é com o professor e empresário Aridelmo Teixeira, que está em Linhares para uma palestra. Confira também os destaques do nosso esporte. Esses e outros assuntos agora no Sem Notícias, que está começando. Linhares se vê aqui. Um vigilante do Senai de Linhares foi baleado no rosto na noite passada. O tiro foi disparado por um aluno que não teria gostado de ter sido impedido de sair mais cedo da aula. Segue internado no Hospital Geral de Linhares um vigilante de 44 anos atingido por um tiro no rosto disparado nas dependências de ensino do Serviço de Aprendizagem Industrial, Senai, que fica no bairro Aviso. De acordo com um boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, o vigilante levou um tiro após tentar impedir que um suposto aluno deixasse a instituição fora do horário. No hospital, a vítima contou aos policiais militares que o suposto aluno foi interceptado por ele após tentar deixar a instituição de ensino sem autorização. O suspeito não teria gostado de ser repreendido e foi iniciada uma discussão. Para surpresa do vigilante, o aluno sacou um revólver e efetuou os disparos. O vigilante revidou, mas não se sabe até agora se os tiros acertaram o suposto aluno. Depois dos tiros, os alunos ficaram apreensivos com o fato registrado dentro do estabelecimento de ensino. Em nota, a assessoria de comunicação do Senai disse lamentar o ocorrido, disse que toda a assistência foi dada ao funcionário que é de uma empresa terceirizada que trabalha ali no Senai. As circunstâncias do crime, no entanto, estão a cargo da Polícia Civil. Um homem de 31 anos e a esposa dele foram presos em flagrante pelo estupro de uma menor de 13 anos no bairro Interlagos na noite passada. Segundo a polícia, os abusos ocorriam desde que a menina tinha 8 anos de idade. Segundo a delegada Suzana Duarte, a menina, que agora tem 13 anos de idade, começou a ser abusada sexualmente pelo padrasto quando tinha apenas 8 anos. No primeiro ato de abuso, ela contou à mãe os fatos. No entanto, a mãe se omitiu e permitiu que esses abusos viessem acontecendo ao longo desses 5 anos. Ontem, o padrasto novamente praticou um ato de abuso, dessa vez com a prática de um coito anal que ocasionou sangramento intenso na vítima, oportunidade em que ela, não suportando mais aquele cenário de violência sexual que estava sendo submetida, comunicou via mensagem uma coleguinha da escola e essa coleguinha repassou aos familiares, que acionaram a polícia, e a polícia militar chegou até ao local capturando o autor em flagrante. A vítima, quando a polícia chegou ao local, estava sozinha na rua, completamente assustada e com com um pano ensanguentado em suas mãos. E o padrasto estava assistindo jogo na televisão e a mãe estava dormindo. O padrasto, de 31 anos, confessou o crime e foi encaminhado para um presídio da região. A mãe da menor também confirmou que sabia da violência sofrida pela filha. A mãe também foi autuada em flagrante e foi presa e será conduzida ao presídio. Ela vai responder igualmente por todos os estupros praticados pelo seu companheiro em face da criança, na condição de garantidora, uma vez que essa mãe dolosamente foi omissa. A delegada fez um apelo a educadores, vizinhos e familiares para que fiquem atentos a qualquer sinal de abuso contra crianças e adolescentes e denunciem os casos à polícia. Normalmente essas crianças, não é regra, elas demandam alguns sinais, exteriorizam alguns sinais. A introspectividade, baixo rendimento escolar, e elas em algum momento relataram isso, tanto que a própria vítima relatou para sua genitora.
Então, para os educadores é que no primeiro sinal de um comportamento diferenciado, acione o conselho tutelar, a própria polícia civil, para que seja investigado se há de fato algum abuso. Qualquer sinal deve ser investigado, e o diálogo constante. Esclarecer para essas crianças, para esses adolescentes, o que é o abuso sexual e a necessidade de relatar. Nesse caso, ele ameaçava constantemente a vítima de morte e de matar até o próprio pai da vítima. No entanto, a gente precisa conversar com essas crianças para demonstrar que, ainda que elas sejam ameaçadas, existem órgãos, existem pessoas que irão protegê-las. Mais um fato lamentável, né, de abuso de menor ocorrendo aqui na nossa cidade. A população tem que ajudar, né, a qualquer suspeita aí de abuso contra menores de idade, que denunciem os casos à polícia e também ao Conselho Tutelar. Realmente a situação lamentável. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão aqui em Linhares com sinais de adulteração do chassi. O veículo foi parado no quilômetro 152 da rodovia, bem pertinho da ponte Joaquim Calmon, na chegada aqui da cidade. Os policiais fizeram a consulta no sistema de trânsito e descobriram indícios de adulteração dos sinais identificadores do caminhão. O motorista e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde o caso está sendo investigado. Toda quinta-feira é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Confira a coluna de hoje. Boa noite. Provavelmente você já ouviu falar sobre o poder do abraço, não é? Já encontrou pessoas que adoram abraçar, até algumas que vivem querendo aconchegar para ganhar um abraço, mas também outras que não gostam, que se retraem ao serem abraçadas. O abraço não é apenas uma forma de manifestar amor, carinho e gentileza. Ele também faz bem para a saúde emocional, física e espiritual, até mesmo como um alívio da dor. Abraço de mãe, de amigo, de irmão, de colegas, de entes queridos. O abraço é uma forma de ganhar quando se doa e de doar quando se ganha. É impossível não se envolver num abraço verdadeiro. Ele acontece quando nos deixamos envolver numa troca de afeto, de amor e de energia positiva. É uma conexão calorosa e quieta, e tudo sem dizer uma só palavra. Podemos ouvir o outro silenciosamente. O abraço, assim como o sentimento de gratidão, o riso, o bom humor, os pensamentos positivos, libera ocitocina no corpo, o hormônio do prazer, do bem-estar, fortalecendo assim o nosso sistema imunológico. Segundo pesquisas, quando ele dura em média 20 segundos, pode ser considerado terapêutico, pois ele tem o poder de curar. Curar é o que nós chamamos de doenças da alma. Para pedir um abraço, basta a gente abrir os braços e seremos entendidos num gesto universal. E o que é mais interessante, está provado que mesmo quando não há ninguém por perto para abraçar, você pode ter algum conforto abraçando a si mesmo, ou uma almofada, e até mesmo uma árvore. A psicoterapeuta Virginia Satir, ela defendeu que precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver, de 8 abraços para nos manter e de 12 abraços por dia para crescer. Com tantos benefícios assim, por que será que abraçamos tão pouco? Ou ficamos retraídos, encolhidos quando alguém vem nos abraçar? A resposta talvez esteja ligada a padrões de criação, à cultura e ao contexto onde vivemos. Há vários motivos para abraçar mais. Como disse Rubem Alves, eu te abraço para abraçar o que me falta. Apesar da correria da vida atual, vale a pena arranjar motivos para abraçar mais. O que acha de olhar para a pessoa que está a seu lado, abrir os braços e dizer, me dá um abraço? Experimente. Aproveita a expressão de paz e plenitude que o corpo pode proporcionar. Obrigado, Margarete, pela participação, pela coluna. Até a próxima quinta-feira. Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira de outono em nossa região. A sexta-feira será com tempo nublado sem chuva. Linhares com mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 32. Em São Mateus, mínima de 23. A máxima também é de 32 graus. Já em Vitória, mínima de 21 e máxima de 31 graus.
E a seguir você vai ver o drama dos moradores de Degredo, no litoral de Linhares. A água dos poços que abastecem as casas está contaminada com metais pesados, afetando a pelo menos 800 pessoas. Confira a reportagem completa no retorno depois do intervalo. Moradores da comunidade de Degredo, no litoral de Linhares, estão impedidos de consumir a água de poços artesianos que abastecem as casas. É que foram encontrados metais pesados na água após análises em laboratório. A chegada dos rejeitos de minério da Samarco ao litoral de Linhares mudou drasticamente a vida dos moradores da pequena comunidade de Degredo. Além da pesca que foi proibida na região, a água que abastece a vila está imprópria para o consumo humano. Laudos emitidos por laboratórios contratados pela Fundação Renova, que gerencia as ações de recuperação após o desastre do Rio Doce, comprovam o alto teor de chumbo, arsênio e alumínio presentes na água desses poços que abastecem as casas. Segundo os moradores, o problema surgiu depois da chegada da onda de rejeitos ao litoral capixaba. Antes da lama a gente pegava água até aqui da cacimba aqui para cozinhar, usava água do poço para poder as coisas do dia a dia e também para poder tomar, né? Hoje em dia já não pode. É impossível. O cheiro dela, um cheiro pesado. A comunidade aqui está ficando mais difícil, que não tem água encanada, então a gente utiliza o poço, né? E a água está ficando difícil, imprópria. As roupas estão ficando amarela, a gente lava o chão, está amarelado, né? Então, para uso humano está difícil. A Prefeitura de Linhares emitiu um alerta aos moradores a não utilizarem a água dos poços para consumo. Para beber e cozinhar, as famílias recebem esses galões com água mineral enviados pela Fundação Renova. São 5 litros de água por dia para cada pessoa, o que, segundo a comunidade, não é suficiente. Vi que você tem um bebezinho aqui na casa. Como é que vocês fazem com ele, assim, para dar banho? Vocês não dão banho com essa água do poço? Não. E a mãe dele usa, que assim, o meu tá na escola. Mas, assim, o meu ainda toma banho aqui, porque a gente não pode usar. Na verdade, a gente não pode usar porque eles falam que a água é só para beber e para cozinhar, entendeu? E não pode tomar banho. E a criancinha, o bebezinho? Aí o bebezinho ele toma, porque ele começou a dar umas pintinhas brancas no corpo, então a mãe dele começou a dar banho com água mineral. Não tem jeito? Não tem jeito. Sem outra opção, para tomar banho e lavar roupas, os moradores têm que usar a água dos poços. Resultado, os problemas de pele começaram a aparecer. De uma simples coceira pelo corpo, o problema evolui para feridas na pele. Me dá uma coceirada no corpo, é só tomar banho, eu estou tomando banho, porque não tem outro jeito. Aí meus filhos ainda falam assim, mãe, a senhora tem tantos problemas, a senhora não devia tomar banho. Eu digo, mas Deus toma conta, porque não tem outro jeito para fazer. São vários poços como esse que sempre abasteceram a comunidade. É daqui que os moradores sempre tiraram água para as atividades domésticas, inclusive para beber, para cozinhar e para tomar banho. Nos últimos anos, no entanto, a tarefa tem sido muito difícil. Pelo menos 800 pessoas aqui da comunidade de Degredo têm sido afetadas. A gente precisa que a justiça esteja mais perto, mais próximo da gente, para a gente vencer o trabalho que a gente quer. Porque a Prefeitura de Linhares, através da Secretaria de Saúde, quer interditar os poços tudo. Mas como você interdita os poços e você vai tomar banho aonde? No rio, nos poços? Ou vai escavar outros poços? Tem que ter água com abundância. Ou menos para o uso assim, não precisar ninguém estragar, como a gente saía, tomava banho 3 vezes, 4 dias, pode tomar banho de manhã e de tarde. Ou tem uma solução. De tarde. Exatamente. Porque senão não sei o que vai acontecer. A Fundação Renova alegou em nota que não está provada que a contaminação da água tenha relação com os rejeitos de minério da Samarco. O representante da comunidade, no entanto, discorda. Se isso não foi acontecimento desse derramamento, esse desastre ambiental, que isso não foi um acidente, foi um desastre, então eu já tinha morrido há muitos anos. Peraí, nós temos que ir bebendo água daqui? Infelizmente, mais um drama, para os moradores das regiões afetadas, sobretudo no litoral de Linhares, na foz do Rio Doce. Claro que uma medida mais efetiva tem que ser tomada com a colocação de carros-pipa para resolver a situação dos moradores de Degredo, que só tende a se agravar. A gente vai ver agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 371 a saca. Arábica 7, R$ 321. O Conilon tipo 7 está cotado a R$ 293 a saca. Altemar Félix atualiza agora os destaques do esporte.
Sim Esportes. Oferecimento HIE Esportes e Central Bikes e Motos. Futebol profissional segundona. Bom, definida a nova data para o início do Campeonato Capixaba da Segunda Divisão 2019 para 6 de abril, o Linhares já tem adversário, vai ser o CTE Colatina. Lembra-se dele? É o time do Ratinho, aquele ex-jogador que quer voltar à primeira divisão depois de um tempo parado. O presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi, disse que está intensificando os trabalhos para regularizar os jogadores e compor o elenco. Por enquanto, o técnico do time continua sendo Ilp Silva, que já o dirigiu em 2 jogos treinos. Bem, com relação ao elenco, o presidente Adalto Meneguzzi ainda está intensificando a composição, a regularização, e no início da semana que vem promete divulgar para a gente. É claro que nós vamos repassar para vocês. Estamos aguardando. Obrigado, Altemar, pela participação. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, você confere a nossa entrevista do último bloco. Meu bate-papo de hoje é com o empresário e professor Aridelmo Teixeira, que veio a Linhares para uma palestra, ele que faz parte do movimento Brasil 200. Acompanhe daqui a pouquinho, depois do intervalo. E, gente, a nossa conversa do último bloco do Sim Notícias de hoje é com o professor e empresário aqui do Espírito Santo, Aridelmo Teixeira, que está em Linhares para um bate-papo nesta noite com convidados sobre política e gestão. Aridelmo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia. Aridelmo, como se fala em política e gestão, já vem logo à nossa cabeça esse cenário caótico, né, que a gente vive na nossa estrutura, de modo geral, da política brasileira, né? A conversa mais ou menos nesse sentido com os convidados hoje? Exatamente. Na realidade, nós estamos nesse caos porque nós deixamos a política agir fora da gestão. O que é isso? Gestão nada mais é que você controlar as coisas. Organizar. Organizar, né? Você ter confronto de receita com despesa. E não só isso, não é só gastar o que arrecadou. É arrecadar provocando bem-estar social. Então, essa falta de combinação desses 2 elementos que levaram os países desenvolvidos a alcançar o bem-estar social da sua população é que a gente está tentando resgatar e trazer o brasileiro. E quem cobra a gestão é o cidadão. Pois é, o evento, né, é aberto à comunidade, quem quiser participar. Nós colocamos aí na tela o endereço, né, no centro de Linhares, a partir das 19 horas, esse encontro com o professor e empresário Aridelmo Teixeira. Aridelmo, agora é possível a gente impor um modelo de gestão que a gente está acostumado, modelo moderno da iniciativa privada no setor público? Não é algo tão fácil assim, né? Não é fácil, mas é a tendência do mundo, né? Porque, na realidade, cada vez mais, como a sociedade foi migrando para os centros urbanos, aglomerados, concentração, né? Isso demanda muita capacidade de gestão para manter a sociedade coesa com qualidade de vida. Né? Mas os países que ficaram para trás foram exatamente os países que deixaram de lado a gestão como sendo uma questão inerente à iniciativa privada e foram tratar o público como se não tivesse dono. Nossa, né? E acabou perdendo as rédeas, né? Perdemos a rédea e estamos no buraco que estamos. O pessoal costuma dizer, né? Nós brasileiros cavamos fundo demais. Estamos num buraco, né? E parece que toda hora alguém dá mais uma pá para você descer mais um pouco o tamanho do buraco. Parece que não tem fim, né? Isso. Iniciativa privada, que quando você trabalha na concorrência, né? Você pega uma lojinha do lado da sua casa. Se ele não atender bem, se ele não agregar valor no produto que você vai lá buscar, o que você faz? Você muda de lugar. Se não tiver gestão, né? Se não tiver gestão, ele não funciona. Quando a gente olha no hospital, parece que é público, então aquilo ali pode funcionar de qualquer jeito. Então, aquilo ali foi feito com o propósito de te servir. Só que as corporações foram crescendo, foram se apropriando do Estado e esquecendo que aquilo ali foi para servir o povo. Ele só tem uma função de existir, é servir o povo. Como comerciante tem que servir o cliente dele, que senão ele quebra. Só que como não quebra, tinha essa ilusão de que não quebrava, nós fomos fazendo dessa forma, sem gestão, gastando de qualquer jeito e ninguém tomando conta. Então, o que a iniciativa privada desenvolveu de gestão não é porque ela gosta, é porque se não tiver... Foi necessário. Ela fecha. Então, é o que nós temos que trazer isso para o Estado. O Estado tem que otimizar. Todo centavo que o Estado gasta, ele foi lá no nosso bolso, enfiou a mão e pegou para devolver em serviço. Se ele não devolve, nós temos que cobrar. E como é que cobra? Os instrumentos de gestão
que pode ajudar nessa carreira. Pois é, você faz parte do Movimento Brasil 200, né? Inclusive tem uma reunião nessa semana lá em Brasília, né? Sim. Um movimento importante do meio empresarial, exatamente buscando mobilizar o Brasil para cobrar essa contrapartida, né? Esse movimento tem duas coisas importantes. Uma, por que chama Brasil 200? Né? É bom explicar isso. Chama Brasil 200 porque um grupo de empresários sentados conversando sobre os problemas do Brasil, e um falou assim, nós vamos fazer 200 anos de independência, e em algumas coisas estão pior do que estávamos quando a gente ainda era império, né? Era império. Então, começaram a discutir e fizeram uma lista de quais seriam essas mazelas que teriam que ser resolvidas. E falaram assim, poxa, tem 200 anos que só o político está comandando e a gente fica à margem reclamando. Então, nós temos que convocamos a sociedade a participar. E nós mesmos ficamos, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos com as nossas empresas, estamos gerando emprego, gerando renda. Só que poderia ser feito muito melhor. Então, saiu o Luciano, que é o dono da Avan, ele fala, saímos da moita. Os empresários ficavam na moita esperando, né, o político lá, e ele ia tentando... Só que a pressão da área política, a incompetência é tão grande que ela começou a inviabilizar os negócios. Boa parte da indústria brasileira está andando para trás, porque não tem competitividade, porque o ecossistema de empreendimento, de empreendedorismo não funciona. Então esse movimento do Brasil 200 foi uma organização assim, o que nós queremos eliminar até 2022, que não é condizente com 200 anos de independência. Para efetivamente a gente poder bater no peito e falar assim, somos independentes. Somos independentes. Pois é, um movimento que ganha corpo Brasil afora, né? Vem agregando cada vez mais empresários e entre as propostas, assim, vocês propõem exatamente uma questão mais liberal da nossa economia, que é o pensamento do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Esse nome liberal, ele foi muito usado de uma forma, vamos dizer assim, irresponsável por um lado da política, que é para no sentido de denigrir o processo, né? Isso aqui é a coisa ruim, como se fosse, né? O que o pessoal fez lá atrás com o próprio comunismo, que até comia criancinha, não tinha criado, o comunista comia. Então não, mas na realidade, o liberalismo ele tem um fundamento simples: liberdade das pessoas fazerem o que quiser fazer dentro de um contexto. Então, assim, o Estado não precisa dizer, por exemplo, o pessoal usa muito esse exemplo, tem que tirar o sal da mesa do restaurante. Pô, mas ele está chamando o cidadão de um imbecil que não sabe quanto de sal ele pode botar na comida dele. Um manipulado, né? Um alienado, né? Agora, para fazer aquilo, cria um monte de gente para fiscalizar, um monte de emprego, que não tem nada a ver com o bem-estar do cidadão. Ao invés de educá-lo para que ele tome a decisão, isso vai para empreender. Aí chega lá e cria um monte de burocracia que quando você olha, não tem menor sentido para aquele empreendimento. Então cria um monte de dificuldade para depois vender facilidade. E acaba que na prática isso nem funciona, né? Acaba não trazendo resultado positivo. O resultado que traz é o estágio que nós estamos hoje. Intervenção do Estado em tudo que você vai fazer, regulação enorme. Para você abrir uma empresa, você demora séculos. E cada empresa que você abre, no mínimo, um empreguinho você gera. E para fechar também é uma dificuldade. Então, assim, o liberalismo ele trabalha assim, olha, imagina assim, se você tem um lugar que tem uma festa, né? Então, se você for regular, só pode um carrinho de pipoca, o valor daquela pipoca vai lá para a nuvem. Vai ser o que o... É a intervenção do Estado. O que você faz? Não, é só passar aqui, pegar a licença, monta quantos carrinhos vão ter ali? Quanto cada um consegue ganhar o suficiente. Aí o cara fala, não tem muita concorrência, eu não vou, que eu preciso ganhar um pouco. Dá lugar para outro. Isso. O que acontece? Os preços tendem a se nivelar. Quando você chega o governo e dá essa autoridade para o governo dizer quantos carrinhos, além dele botar o carrinho suficiente para o preço vai ficar o dobro, porque ele vende a dificuldade de botar o carrinho e vende a facilidade que é botar os amigos. Então, esses defensores do Estado, grande, nada mais são do que aqueles que se aproveitam desse tamanho só para trabalhar menos e ganhar mais. Então a vantagem que teríamos é diminuir o tamanho desse Estado, a interferência menor. A ideia do Estado, ele tem que produzir. Olha só, se você for lá na essência, para que serve um Estado? Para oferecer saúde, segurança e educação. Ok? Nós temos um Estado que pega 36% da produção. Ele dá saúde? Muito mal, né? Dá segurança? Dá educação? Ou seja, os principais elementos que justificariam a existência do Estado, ele faz mal e porcamente. Mas nós precisamos dele, né? Isso. Para quê? Para organizar isso. Então nós temos que fazer o quê?
pegar o nosso dinheiro e fazer com que ele... Para isso, nós temos que ter acompanhamento, técnica de gestão, acumulação e controle, para quê? Para que a sociedade pode. Então, esse sistema, que é o que o empresariado defende, e o que os grandes países do mundo tem coisa interessante. Por exemplo, você vai no Canadá, você vai abrir uma empresa, o cara manda, essa aqui é a lei. Você vai cumprir a lei, você está cumprindo o que você está fazendo? Assina aqui. Ninguém vai lá visitar seu cara. Agora, se ele não fizer... Aí tem um problema. Aí ele vai. O que acontece com o nosso caso? Os nossos fiscais, 99% do tempo dele está atrás de um monte de papel, checando se faz... A burocracia. Pouco tempo tem para ir ver o que o cara está fazendo de fato. Prática, né? Aí os bons penam porque quer fazer direitinho. E quem faz que ganha dinheiro com ele? São os aproveitadores. Né? E aqueles que não têm o compromisso com a sociedade. Aridemo, para a gente finalizar, você foi candidato ao governo do estado em 2018, ano passado, veio com propostas modernas, com propostas inclusive trazendo esse pensamento liberal do que a gente tem de bom da iniciativa privada. E nós temos aí eleito o governador Renato Casagrande. Queria que você, em rápidas pinceladas, dissesse a sua avaliação desses primeiros meses do governo Casagrande, né? E agora falar um pouquinho também sobre o Novo, que é o partido que você faz parte, esse movimento que tem crescido pelo país. Isso. Vamos começar assim com 90 dias aí de governo, né? Quase 3 meses. O que você olha, as práticas são as mesmas. Não tem nenhuma revolução imaginada, que é exatamente o que eu pregava na campanha. Primeiros meses é empregar todo mundo que perdeu a eleição, os amigos, parentes, né? Botar todo mundo no governo. São 100 primeiros dias de governo, é para isso. Né? Tentar descaracterizar o que o outro fez, para tentar botar a marca dele o mais rápido possível. No nosso caso aqui, a gente tinha 70 convênios assinados, desassinou tudo, agora vai lá, assina de novo, tira a foto até no mesmo lugar do anterior, simplesmente para sair com o nomezinho de baixo. Então assim, mas isso por si é ruim? Não. O Estado tem tudo para crescer. O Estado virou com 750 milhões em caixa. Sabe quantos estados viraram com positivo? Pouquíssimos. É o Espírito Santo. Só ele. Abriu agora, em tese, com a renegociação do petróleo, vem mais 1,2 bi. Cara, nosso Estado tem chance de realmente, em 4 anos, se transformar num primeiro mundo. Se não fizer, é incompetência do governo. Porque assim, caixa tem, o Estado está organizado, né? Estamos, apesar da nossa educação hoje estar em primeiro lugar, há 4 anos atrás ela estava acho que em 9º lugar, chegou em primeiro lugar, podemos comemorar? Não podemos, porque na realidade nós estamos bem quando nós comparamos com os outros estados que estão muito ruins. Uma situação bem complicada. Eu vou fazer um desafio aqui, eu pergunto os nossos telespectadores aqui, de 0 a 10, quanto que você acha que é a nota média dos alunos que tirou esse primeiro lugar do Brasil? De 0 a 10, quanto você acha que seria? Imagino 6, 7. 4,1. Muito baixo. Esse é o padrão da equação de excelência brasileira. Okay? Muito baixo. Muito baixo. Isso é um dos fatores que interfere, sabe onde? Na nossa competitividade enquanto sociedade de produzir mais com menos. Então, esses elementos que me levaram lá naquela época a sair candidato, para que assim, nós estamos fazendo o mesmo caminho. Então, por que a gente começou aqui falando da avaliação do governo? Tem tudo para fazer. Okay? Nós podemos chegar lá com essa educação em 4 anos a 6,2, como você colocou, que era um número razoável, porque assim, na nossa época nós tirou abaixo da média, senão é nota vermelha. Exatamente, senão é reprovado, né? Então, nós temos tudo para fazer, nós temos condições de chegarmos com o estado mais seguro do Brasil, temos condições de chegar com um padrão de saúde, com mortalidade infantil, com aumento da vida, com qualidade, sim, nós estamos prontos. Né? O governo tem a faca e o queijo na mão. Tá certo. Se continuar fazendo as práticas que vem fazendo, vai cortar o dedo. E nós que vamos pagar a conta. Então a pessoa vai assim, eu continuo torcendo para que dê certo. Porque eu moro aqui, eu quero que o nosso Estado se desenvolva e o que depender de mim, vou trabalhar a favor do Estado. Né? Eu não sou aquele candidato que foi candidato, agora vou ficar fazendo apologia contrária. Né? Em hipótese alguma, o que precisarem, o que demandarem, estarei pronto para, enquanto que hoje eu sou Aridemo cidadão. Certo. Com mais o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer para somar, para que a gente efetivamente consiga entregar para a sociedade capixaba um lugar para viver que ela merece. Cada vez melhor, né? Bacana esse bate-papo aqui com o professor, empresário Aridemo Teixeira, né? Falando aqui de política, de economia, e a gente torce realmente que esse ano seja um ano
melhor que a gente consiga deslanchar essas medidas aí propostas pelo governo federal, sejam aprovadas, enfim, no Congresso. A coisa está meio amarrada, mas a gente está torcendo aqui. Aridelmo, obrigado pela presença. Está todo mundo convidado, então, hoje à noite. O endereço, mais uma vez, aparece aí na tela, né, o local onde vai ser realizado o evento. Está todo mundo convidado para acompanhar esse bate-papo com o professor Aridelmo Teixeira. E lá a gente vai poder trocar informação, trocar ideias, direitinho, com mais tempo, e espero vocês lá. Obrigado, gente. Obrigado a você. Boa noite. Para quem nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela sua audiência. Você que é assinante Sky também pode nos assistir pelo canal 316.1. Continue interagindo com as nossas redes sociais, facebook.com/tvcinelinhares, com o nosso canal no YouTube. TV Cine Linhares é só digitar, encontrar lá nossos vídeos, reportagens e entrevistas. E ligue para o telefone que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.